Meu Deus, não fazem isso. Hoje as cidades vão se tornando mais destrutivas do que o tempo da guerra. Um Sumbe daquele que nunca passou guerra. Vocês vão ver que o Sumbe quer dizer que entre viver num curral de porco e viver no Sumbe, eu preferiria viver num curral de porco do que viver no Sumbe. Não quero ser tão pessimista. E eu vos digo isso de cara. É uma vergonha uma capital, por exemplo, daquela viver como está. E vocês defendem isso com garra, porque tendes algum propósito. O vosso propósito é a defesa dos ideais políticos que nunca mais realizam. Todos vocês, aqueles mais velhos, estão aqui, têm 50 anos, 40 anos, 80 para cima. Desde a era colonial, a promessa é que os dias melhores virão. Entraram depois num período pós-colonial. É claro, pós-colonização. Os dias melhores virão. Depois dizem, pronto, entraram na guerra civil. Dias melhores virão. Pós-guerra civil, dias melhores virão. Entraram no tempo de paz, dias melhores virão. E em pleno tempo de paz é o tempo que mais se morre pessoas. É uma vergonha. É uma vergonha. Angola, vocês dizem que tem paz. Eu vos aceito porque o vosso contexto histórico foi de guerra. Vocês podem dizer que Angola tem paz. Mas Angola não vive em paz porque falta o sentido de humanismo nos corações daquele que vos lidera. E num país onde não existe humanismo, não existe paz. E esse problema que estamos a viver hoje. Vocês precisam que os vossos chefes precisam se revestir de verdadeiro humanismo. E vocês não podem falar isso porque podem ser perseguidos. É uma pena ainda que existe hoje. E isso ainda existe entre vocês. Quando alguém dizer que, olha, nós estamos a passar fome, nós não temos água, estamos sem luz. Como é possível, por exemplo, um ebo como este? A corrente elétrica vai passar no ebo para fornecer no Ambo, no Bié, e vocês aqui permanecerem sem corrente elétrica. Vocês acham justo isso? Querem esperar mais paz? Que tipo de paz vocês estão à espera para vocês terem corrente elétrica? Resultado é promover o sofrimento em vós para depois aparecerem com propósito, quer dizer que associações, como é que a gente chama? Também outras, se calhar outras instituições, aparentemente com propósito de vos ajudar, mas simplesmente para roubar-vos as vossas consciências. Isto não é bom. Simplesmente nesse país não se fala de paz. Vocês querem pensar que a paz é o calar das armas. O calar das armas não é suficiente. Porque muitas vezes até se nós fizermos alguma análise, o tempo de guerra vocês viviam melhor do que o tempo de paz. No tempo de guerra havia razões, porque não se fazia nenhum investimento, porque estamos mesmo no tempo de guerra. E hoje as cidades vão se tornando mais destrutivas do que o tempo de guerra. Um Sumbe daquele que nunca passou guerra. Vocês vão ver que o Sumbe quer dizer que entre viver num curral de porco e viver no Sumbe, eu preferiria viver num curral de porco do que viver no Sumbe. Não quero ser tão pessimista. E eu vos digo isso de cara. É uma vergonha uma capital, por exemplo, daquela viver como está. E vocês defendem isso com garra, porque tendes algum propósito. O vosso propósito é a defesa dos ideais políticos que nunca mais realizam. Todos vocês, aqueles mais velhos, estão aqui, têm 50 anos, 40 anos, 80 para cima. Desde a era colonial, a promessa é que os dias melhores virão. Entraram depois num período pós-colonial. É claro, pós-colonização. Os dias melhores virão. Depois dizem, pronto, entraram na guerra civil. Dias melhores virão. Pós-guerra civil, dias melhores virão. Entraram no tempo de paz, dias melhores virão. E em pleno tempo de paz é o tempo que mais se morre pessoas. É uma vergonha. É uma vergonha. Agora estamos a justificar hoje, justifica-se o país, a destruição do país e o não progresso do país, em que, na questão da Covid-19, a Covid-19 não pode justificar nada do não progresso do país. Aliás, até porque nós viemos a gatunice, o roubo nesse país, a falta de sentido humano, a falta de verdadeiro sentido de pertença nesta Angola é que destruiu o país. Não é a Covid-19. Não é a Covid. E nós temos que ter consciência disto. É oportuno começarmos a refletir sobre essa dimensão da obscuridade das nossas próprias consciências. Nós precisamos nos tornar independentes, racionalmente. Precisamos libertar as nossas consciências. E é engraçado que nesse momento o único livre sou eu, vocês não são livres. Então precisamos começar a refletir sobre essa dimensão da vida. A dimensão da própria situação da solidariedade. É uma pena que a solidariedade de Angola vai atingindo proporções com influência de dimensões políticas. Também não é bom. Por isso eu vos digo sempre, a fome de Angola, o sofrimento de Angola, existe um laboratório de elaboração da fome e existe um laboratório de elaboração da fome, de sofrimento para esse povo.
Tá, mas por que até um cuenda como esse que vocês estão a receber? Ainda vejam só, vocês, pronto, desculpa que se calhar eu esteja a falar muito. Vocês, quando vos fizeram o registro do cuenda, não vos perguntaram os dados? Não fizeram o primeiro inquérito? Fez ou não fez? Vos perguntaram se vocês trabalham ou não? Foram registrados ou não? Quantos filhos vocês têm? As idades que vocês têm? Então, meus irmãos, num país onde se diz que está-se a combater a corrupção, está-se a combater a corrupção. A corrupção está mais visível no Cuenda. No Cuenda tem muita gatunice e roubo. E depois vocês podem me queixar, eu vos digo isso sem medo. Podem me queixar. E eu tenho defesas e eu posso mostrar matéria. Então, mas se vocês foram registrados com as vossas idades, se vocês trabalham ou não trabalham, então se vocês trabalham, meus irmãos, mesmo assim vos levaram os dados, na hora já do registro podiam dizer os que trabalham não passam, porque o propósito é vos dar dinheiro. Então vos registraram como trabalhadores, têm salários, os nomes foram, os nomes regressam para aqui no terreno para vos dar dinheiro. No momento o teu nome sai, se o teu nome saiu é porque o dinheiro está ali, porque senão o dinheiro não podia sair, o dinheiro está ali. Então você se assenta na cadeira, vão te dizer, olha, não, você como trabalha não pode receber. Não, veja só, não pode receber. Esse não pode receber na lógica linguística é para dizer que o teu dinheiro está ali. Mas você não pode receber o dinheiro porque você trabalha. Como você trabalha? E esse dinheiro vai voltar na conta do Estado? Duvido. Duvido. Está no bolso de alguém. É um roubo visível, são gatunos. Aproveitar-se da pobreza do povo para encher os seus próprios bolsos. Aliás, outra situação mais triste, onde eu dizia que isso atingiu uma proporção política. Estes mais velhos que estão aqui sentados, se fosse para ajudar os pobres e os carentes, o Cuenda viria para ajudar os mais velhos carentes. É claro, por isso que eu dizia, vocês foram registrados, vos levaram os dados estão lá, para o dinheiro vir é porque os dados estão lá. Se o teu nome veio naquela ficha, está lá a tua idade. Então como é que você na hora própria, o mais velho de idade avançada não recebe dinheiro? O jovem que é jovem com mãos com garra é que está a receber dinheiro, sim. Porque vale a pena dar dinheiro nesse jovem para roubar a consciência dele, porque amanhã ele é que vai votar. O mais velho, como já tem uma consciência reta, já tem uma decisão, não convinha, tem pouco tempo, não tem mais nada para dar, esse tem que ficar na casca da rolha. Quem é que precisa mais ajuda? O idoso ou afinal o jovem que tem braços para trabalhar e tem garra? É para verem a dimensão política que o próprio Cuenda atingiu. E desculpa que eu vos diga isso, mas é verdade. E nós não podemos calar sobre essas verdades. Porque quem deve dizer isso só sou eu mesmo, você não pode dizer isso. Então é para verem que tipo de país é esse e que tipo de paz vocês podem dizer que vocês estão em paz. Vocês não estão em paz. Vocês simplesmente saíram da guerra e entraram numa opressão superior à própria colonização. Isto é terrível. É terrível. E é preciso que as vossas consciências comecem a mudar. Comecem a mudar de consciência. E é pecado. Deus não gosta disso. Deus não gosta disso. Quando o Papa fala do diálogo com a sociedade, com as gerações atuais, é nessa perspectiva. Os governos devem saber dialogar com a sociedade, mas ir ao encontro da necessidade da sociedade. Quando se fala da educação, é uma vergonha para o vosso país e o meu país. Num país como esse, onde existe excesso de analfabetos, quer dizer que o orçamento aprovado para a própria educação é muito baixo acima, quer dizer que muito baixo acima do orçamento de um exército. Num país desse onde não tem guerra, por que temos que dar muito dinheiro para os militares? Quando muitas vezes a própria educação é que trabalha mais para o militar. Isso é próprio dos governos tiranos, isso é próprio dos governos antidemocratas, isso é próprio dos governos opressores, porque estão em constante ameaça, sentem medo por causa da insegurança, da maldade que provocam no povo, então não tem outra alternativa, tem que se assegurar sempre, quer dizer que defender-se sem ser atacado. Isso é mau, isso é mau. Resultado, o ensino se torna completamente complexo, as crianças são difíceis de ir à escola, porque não há condições de escola, os professores vivem oprimidos, não têm condições de trabalho, coitado dele. Entre a enxada e a escola, ele tende a pensar, na escola não é tudo que vem para satisfazer a necessidade da sua população, da sua família, e resultado tem que ter lavra. Agora, numa fase dessa de sachar o milho, entre sachar o milho e dar aula, quer dizer que o professor fica entre atração e atração, não sabe onde ir. Resultado, ele vai preferir ir à lavra, onde vai sair a fuba, do que ir à escola. E ir à lavra está a faltar na sala de aulas. É mais uma lição não dada e é mais um dia de analfabetismo consumado.
Mas porque existe algum culpado nisso? Isso não é para vocês se contentarem em nada. Não se contentem com isso. Vocês precisam e merecem muito mais do que estão a fazer, do que têm agora. E agora mesmo vocês não têm nada, porque vocês são um povo sem identidade. Precisam ter uma identidade com dignidade de pessoas humanas. Nesse dia que estamos a celebrar a paz, vamos invocar a Jesus Cristo, que é a verdadeira paz, a verdadeira harmonia, e que Jesus suscite nos verdadeiros corações desses desumanos, para que se tornem humanos e participem nos sofrimentos de todos nós. Amém. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,